Será se eu devo voltar ou não da licença maternidade? Eu sei como é passar por isso, eu sei que é uma loucura. Eu pensava nisso todos os dias antes de ter que voltar a trabalhar. E eu sei o quanto isso é angustiante e o quanto a gente se sente perdida, sem saber o que fazer. E eu passei exatamente por isso. E eu vou contar pra vocês a minha experiência, que talvez pode até te ajudar a tomar alguma decisão. Eu tive o Arthur em maio de 2024 e 4 meses depois eu teria que voltar a trabalhar. Eu trabalhava numa clínica odontológica. Então, durante todos os dias, em algum momento do meu dia, eu pensava, e quando eu tiver que voltar a trabalhar, como é que vai ser? Eu sou uma pessoa que gosta, assim, de trabalhar, que gosta de ter o seu próprio dinheiro, que não gosta de ficar dependendo, pedindo nada pra ninguém. Eu gosto de ter as minhas coisinhas, de pagar as minhas coisinhas. E foi uma decisão difícil de ser tomada, porque eu queria, sim, continuar trabalhando, eu queria, sim, continuar recebendo o meu salário. Por mais que eu não quisesse passar tanto tempo naquela empresa, mas ainda fiquei muito balançada. Porque eu era apegada àquele emprego, eu era apegada ao salário. E o salário para mim, na verdade, não era uma necessidade em si. Por que eu digo isso? Gente, aqui tá muito calor, então ignorem que eu estou um pouco suada. Não era uma necessidade em si. Quando eu digo necessidade, era algo que eu precisaria pra sobreviver, entendeu? Por quê? Porque eu sou casada e o meu marido é o provedor da casa. Ele pagava, né, quando eu trabalhava, praticamente 95% das contas. A única conta que eu pagava era a conta de internet, que custava em torno de R$ 80. Então, de um salário, R$ 80 eu pagava as contas na casa. Então, não era algo que era necessário para pagar as contas da casa, entendeu? Era algo que eu pegava pra mim, pra comprar as minhas coisinhas, comprar as minhas coisas básicas de mulher, coisas que eu queria e tal. Ajudava a minha mãe também. Chegou os 4 meses, chegou o dia de volta a trabalhar, ainda não tinha tomado a minha decisão, já tinha conversado com meu marido, mas ainda não tinha uma coisa certeira. E o que eu decidi? Eu decidi que eu ia ficar pelo menos uns 15 dias, né, voltando até a experiência de trabalhar, só que tendo um filho de 4 meses em casa. Então, voltei a trabalhar, meu bebê ficou aqui em casa com a minha mãe e pra mim foi um caos. Foi um caos porque meu emocional ficou abalado. Eu tava lá, mas minha cabeça tava totalmente aqui no meu filho. Chorava no trabalho, chorava de saudade do meu filho, ligava toda hora pra minha mãe. Então eu não tava me concentrando em nada lá no trabalho, eu não tava fazendo nada direito. Então tava muito difícil eu ter que ficar aquele tempo todo lá e meu filho aqui em casa com a minha mãe. A minha mãe, ela tem um problema de desvio de coluna, então ela nem pode trabalhar por causa disso. Então, ela também não iria aguentar muito tempo. E não fazia sentido pra mim eu ter que pagar uma babá pra ficar com o meu bebê. E eu trabalhar, ganhar um salário mínimo e ter que pagar meio salário pra uma babá, entendeu? Ou até mais. Então, pra mim não compensava de forma nenhuma. E imaginar que eu iria perder todo o desenvolvimento do meu filho, eu ia perder quando ele fosse aprender a virar, ou aprender a engatinhar, ou até mesmo aprender a andar. Doía meu coração de pensar que eu ia perder as fases de desenvolvimento do meu bebê, que no primeiro ano são tantas fases, são tantas mudanças. Então, analisando que o meu salário não era algo que seria uma necessidade, né? Era necessidade pra mim, mas não era uma necessidade que era para as contas da casa, entendeu? Para comprar o alimento do dia a dia. Não era necessidade, porque meu marido, ele é o provedor daqui de casa e pra ele tudo bem, pra ele foi tudo bem eu ficar em casa. Então a gente conversou e eu decidi que ficaria em casa, né? Passaram-se os 15 dias que eu me dei de experiência lá no trabalho, decidi não ficar. Falei com os meus encarregados, né, com meus patrões, toda uma história lá na empresa, né? Eu tive uma abertura para conversar com eles e pedi um acordo
que eu não saísse perdendo tanto, né? Um acordo com que eu ganhasse ali as minhas parcelas de seguro-desemprego, e deu certo. Eu conversei com eles, pedi que por favor que eles me dessem tal, e foi liberado. Então eu consegui ter por 5 meses o meu seguro-desemprego, que foi o que também me ajudou muito, sabe? Foi o que me deu um alívio. Se não fosse seguro-desemprego, eu estaria desde o início dependendo totalmente do meu esposo. E além do seguro-desemprego, eu recebi o meu FGTS e tal. Não recebi tudo que eu tinha por direito, porque eu fiz um acordo com eles, né? E decidi dar uma parte pra eles, tal. Mas, né, eu tive uma garantia, sabe? Eu tenho uma garantia, eu tenho um dinheirinho guardado pra caso aconteça alguma eventualidade, sabe? Eu tenho aquele dinheiro. Hoje eu dependo totalmente do meu esposo. É algo que eu queria? Não vou mentir pra vocês. Não é algo que eu gosto de ficar dependendo totalmente de uma pessoa financeiramente e ficar pedindo tudo pra essa pessoa. Meu marido, ele não vê problema em que eu peça as coisas pra ele, ele me dá o cartão pra eu ficar comprando as coisas, mas não quero ficar pra sempre assim. Eu quero voltar a ter um trabalho, trabalhar remoto, né, ter um home office de alguma forma pra ficar com meu bebê também, né, até ele ter pelo menos uma idade legal pra ir pra creche, pelo menos de 2 anos pra cima. E é isso. Foi essa a minha experiência. E hoje, se vocês me perguntar se eu me arrependo, não me arrependo de forma nenhuma. Pra mim foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, né? Eu pude tomar essa decisão. Nem toda mulher pode tomar essa decisão, infelizmente. Mas eu pude, foi a melhor decisão. Então, se você pode ficar em casa com seu filho, fique. Ah, Daiane, mas eu quero voltar a trabalhar, eu quero comprar as minhas coisas, eu quero ter a minha dignidade, Você vai ter, mas você vai fazer uma pausa. Assim como para outras coisas, a gente teve que fazer uma pausa por causa do nosso bebê. Trabalhar também, já você volta a trabalhar, já você volta a ter suas coisinhas, a comprar suas coisas, a pagar os seus boletinhos e tal. Mas só dá essa pausa. Você não vai se arrepender, você vai acompanhar tudo do seu filho. Quando ele ficar doente, você vai estar lá. Quando ele engatear, você vai estar lá. Quando ele andar, você vai estar lá. Então eu decidi passar pelo menos 1 ano totalmente dedicada à maternidade. E assim eu fiz, e agora meu bebê tem 1 ano, e agora eu tô começando a voltar ativa, sabe? Nessa questão de trabalho, de buscar ter o meu dinheiro. Mas cada um é cada um. Essa foi o meu prazo que eu me dei, mas cada mãe se dá o seu prazo, cada mãe busca o seu dinheiro de alguma forma. Mas se você puder ficar em casa, o meu conselho é que você fique. Que você vai ganhar mais do que você vai perder, sabe? Se você tem um bom relacionamento com seu esposo não é aquele tipo de homem que fica negando as coisas pra você. Se vocês tem uma boa conversa, vocês acordam, vocês tomam boas decisões juntos, vai com tudo, amiga. Se você, também é importante que você tenha alguma coisa que lhe dê uma segurança, então se você pode sair do seu emprego e ter algum dinheiro guardado, legal também, mas é isso. E se você não tem como ficar em casa com seu filho, se a sua casa depende totalmente do seu dinheiro, se o seu filho depende totalmente do dinheiro do seu trabalho, não se sinta menos mãe por causa disso, não se sinta culpada por causa disso. O seu filho, quando ele tiver entendimento, ele vai entender que você faz isso por ele, para dar o melhor para ele. Então, só coloque seu filho com alguém que seja de confiança, ou com a avó, ou numa creche de confiança, e confie em Deus que vai dar tudo certo. Então, gente, é isso. Essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês estão nesse dilema, né, ou se você já passou por isso. Conta aí para as outras mãezinhas
a sua decisão, o porquê de você ter voltado a trabalhar, o porquê de você ficar em casa. Cada caso é um caso. E esse foi o meu caso, né? A minha experiência. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir. Me segue aí, amiga. Tchau.